Meu nome é João Carvalho, tenho 45 anos e sou caminhoneiro desde que me entendo por gente. As estradas desse país já me viram passar por muitas situações, mas o que aconteceu naquela noite de julho de 2019, no interior do Paraná, é algo que nunca consegui esquecer. Era uma madrugada fria e solitária, e eu tinha uma entrega importante para fazer. Mal sabia eu que aquela viagem iria mudar minha vida para sempre. Já passava das 2 da manhã quando comecei a sentir o cansaço pesando nas minhas pálpebras. A estrada, uma reta interminável cercada por mata fechada, parecia engolir tudo ao meu redor. Não havia uma viva alma por perto, nenhum carro, nenhuma casa, nada. O único som que me acompanhava era o ronco constante do motor do caminhão e o chiado da rádio, que mal pegava naquela região isolada. Para piorar, o ponteiro do combustível estava quase no vermelho, e eu sabia que não havia nenhum posto de gasolina por perto. Eu estava sozinho naquela imensidão de asfalto e escuridão. De repente, avistei algo estranho no acostamento. A princípio, pensei que fosse uma ilusão causada pelo cansaço, mas logo percebi que era um homem. Ele estava parado, acenando desesperado. Parecia em apuros, com a roupa suja e a expressão de quem havia passado por um inferno. Sem pensar muito, instintivamente, parei o caminhão e abaixei o vidro. Boa noite, amigo. Precisa de ajuda? Perguntei, tentando soar amigável, mas com um frio na barriga que não sabia explicar. O homem não disse nada, apenas assentiu com a cabeça e entrou no caminhão em silêncio. Agradeceu com um aceno de cabeça, mas os olhos dele... Havia algo nos olhos dele, algo que me incomodou profundamente. Ele se acomodou no banco do passageiro, e eu voltei a dirigir. Mas o silêncio dentro da cabine era quase insuportável. Tentei puxar conversa, perguntar para onde ele ia, se estava tudo bem, mas ele só respondia com sim ou não, o que me deixou ainda mais inquieto. A cada quilômetro percorrido, meu desconforto aumentava. Conforme o tempo passava, comecei a notar um cheiro estranho, um odor forte e penetrante que parecia crescer a cada minuto. Inicialmente, pensei que fosse algum problema com o caminhão, mas logo percebi que vinha do meu passageiro. Quando olhei para o lado, vi que ele estava todo molhado, como se tivesse se banhado em algo que não era água. O cheiro de gasolina era insuportável, e aquilo fez meu coração acelerar. Mas eu tentei manter a calma, convencer a mim mesmo que era só uma coincidência. Talvez ele tivesse passado por algum acidente e se molhado com combustível. Mas o desconforto rapidamente se transformou em medo quando ele começou a murmurar algo. No início, as palavras eram quase inaudíveis, mas logo se tornaram mais altas, porém ainda incompreensíveis. Parecia uma língua estranha, algo que eu nunca tinha ouvido antes. O caminhão, antes tão familiar, agora parecia mais pesado, mais difícil de controlar. Era como se uma força invisível estivesse tentando me desviar da estrada. A cada curva, a cada quilômetro, a tensão aumentava. Foi nesse momento que ele se virou para mim, os olhos fundos e brilhantes como se estivessem queimando de dentro para fora. Ele disse, quase em um sussurro, mas com uma intensidade que me arrepiou até a alma: "Eles estão vindo. Não vai dar tempo." Antes que eu pudesse perguntar quem eles eram, o caminhão deu uma guinada brusca, como se uma força invisível tivesse agarrado o volante. Saímos da estrada, e o caminhão colidiu violentamente contra uma árvore à beira da pista. A batida foi tão forte que o caminhão estremeceu inteiro, mas de alguma forma, eu consegui segurar firme no volante. Quando me recuperei do impacto e olhei para o lado, o passageiro havia desaparecido. A porta estava escancarada, mas não havia sinal dele em lugar nenhum. Desesperado, saí do caminhão, a respiração curta e o coração disparado. Olhei ao redor, chamando pelo homem, mas o que encontrei foi muito pior do que imaginava. A alguns metros dali, havia outro caminhão, tombado e envolto em chamas. A fumaça subia espessa e densa, iluminando a noite com um brilho infernal. Meu coração quase parou quando vi um corpo caído no chão, carbonizado, irreconhecível, exceto pelo detalhe mais aterrador. Era o mesmo homem que eu havia dado carona minutos atrás. Meu estômago revirou, e eu senti um pavor profundo, um medo que me congelou no lugar. Aquilo não fazia sentido. Como ele podia estar ali, queimado, se há poucos minutos estava sentado ao meu lado?
Enquanto tentava processar o que estava acontecendo, ouvi um som vindo do meu caminhão. Um estalo seguido de um chiado intenso no rádio. Voltei correndo para a cabine, onde o rádio, que antes só emitia estática, agora transmitia uma voz grave e distorcida, repetindo uma frase que me gelou até os ossos. O ciclo continua. Ninguém escapa. Paralisado de medo, olhei pelo retrovisor, e o que vi foi ainda pior do que tudo o que tinha acontecido até então. Uma sombra alta e magra se aproximava lentamente do caminhão. Não era uma pessoa, mas uma figura escura, quase espectral, que se movia sem fazer nenhum som. A cada passo dela, o ar ao meu redor parecia esfriar, e o pavor me imobilizou. Tudo o que consegui fazer foi fechar os olhos, rezando para aquilo ser apenas um pesadelo. Quando abri os olhos novamente, estava amanhecendo. O sol começava a surgir no horizonte, banhando a estrada com uma luz tênue. Tudo parecia estar de volta ao normal. O caminhão intacto, a estrada deserta e o rádio tocando uma música antiga e tranquila. Mas o cheiro de gasolina ainda estava lá, impregnado na cabine, me lembrando que o que aconteceu naquela noite não foi um simples sonho. Quando a luz do dia clareou o horizonte, tentei me convencer de que tudo não passava de um delírio causado pelo cansaço. Mas conforme o sol subia, o desconforto não desaparecia. O cheiro de gasolina persistia, como uma sombra que eu não conseguia afastar. Voltei a dirigir, mas algo dentro de mim sabia que aquela noite tinha sido mais do que um simples pesadelo. Algo tinha acontecido, algo que eu não conseguia explicar. Ao chegar no meu destino, fiz a entrega e tentei seguir a vida normalmente. Mas as coisas nunca mais foram as mesmas. Cada vez que passava por aquela estrada, um arrepio percorria minha espinha. Por mais que tentasse esquecer, a imagem daquele homem, o rádio chiando e a sombra se aproximando continuavam assombrando meus pensamentos. Alguns meses depois, enquanto conversava com outros caminhoneiros em um posto de gasolina, ouvi relatos que me gelaram o sangue. Eles comentavam sobre uma série de acidentes estranhos naquela mesma estrada. Caminhoneiros experientes, homens que já tinham visto de tudo, falavam de avistamentos de um caminhão em chamas e de um homem queimado que aparecia na beira da estrada, pedindo ajuda. As histórias eram sempre as mesmas, e todas terminavam com um acidente inexplicável, um desastre sem sobreviventes. Foi então que percebi a verdade. Aquilo não tinha acabado. Eu tinha sido apenas mais uma peça em um ciclo de eventos que continuava se repetindo, arrastando outras almas para o mesmo destino. Desde então, nunca mais viajei de madrugada, e toda vez que vejo alguém pedindo carona, meu instinto é pisar fundo e seguir em frente. Ainda hoje, quando estou sozinho na estrada, às vezes sinto aquele cheiro de gasolina, e meu coração acelera. Sei que, de alguma forma, aquela noite nunca me deixou. É como se algo tivesse ficado preso comigo, uma lembrança viva de que existem coisas na estrada que não podem ser explicadas, e que talvez, só talvez, eu ainda não tenha escapado desse ciclo. Cada vez que lembro do que aconteceu, sinto como se uma parte de mim ainda estivesse presa naquela madrugada, preso em um ciclo que continua girando, esperando por sua próxima vítima.